Aleluia! Este é o dia que fez o Senhor e por isso estamos muito mais do que alegres, estamos felizes por estarmos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Tenho aqui a mensagem para os irmãos, a palavra do Senhor, que diz assim: lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o sustentará e jamais permitirá que o justo seja abalado. Glória a Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele vai nos sustentar. E não vai deixar que nada permita que abale a nossa fé. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. Esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Oh, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cante outra vez, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Oh, Jesus, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, oh Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Meu
Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, 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 eu te adorarei. Jesus, está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, Jesus, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh,
coração eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, Jesus, tu és santo. Jesus, tu és santo. Jesus, tu és santo. Jesus, tu és santo. Jesus, tu és santo, Senhor Jesus. Tu és santo, tu és santo. E eu te louvarei, e eu te adorarei, Senhor Jesus. Oh Deus, obrigada por estar em nossas vidas, por fazer parte de nossas vidas, Senhor Jesus. Muito obrigada porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos resgatou. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós não merecemos nada, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos ama com um olhar de compaixão. Oh Deus, muito obrigada, Senhor Jesus. Oh Pai eterno, cada lar neste momento, Senhor Jesus, seja alcançado com a Tua palavra. Ó Deus, que possamos cada dia mais e mais nos achegarmos ao Senhor Jesus e glorificar o Teu santo nome e crer que o Senhor é tudo para nós e nós Te adoramos, Senhor Jesus. Tu és santo, Jesus, Tu és santo, Jesus. Aleluia. Nesse momento nós iremos ao momento missionário. Você ama o que você faz? Responder essa pergunta nunca foi uma tarefa fácil. E agora ficou mais difícil. Muito mais difícil. Estes são tempos de grandes desafios. É um tempo caótico. O mundo mudou. O Brasil mudou. A Bahia mudou. A nossa cidade já não é mais a mesma. As exigências aumentaram. E até a nossa forma de se reunir nas nossas igrejas está vivendo um tempo diferente. Temos falado em se reinventar. Mas como preparar uma campanha missionária num tempo tão difícil, com dificuldades enormes, medo, dúvidas, incertezas? Como envolver os nossos missionários se não podemos nos encontrar? Como mobilizar as igrejas do campo baiano se não conseguimos realizar os nossos cultos, os nossos ajuntamentos? Como despertar um maior envolvimento missionário em nossos líderes, pastores, promotores de missões? Se a gente está vivendo esse tempo de distanciamento e o nosso caloroso abraço já não é tão possível. Do ponto de vista médico, social e político, econômico, não há esperança. Não há em quem crer. O sonho parece que acabou. No entanto, sabemos que a obra missionária nasceu no coração de Deus. É Ele que lidera, que administra. Temos que olhar a obra missionária do ponto de vista do Senhor. Ele pode todas as coisas. É fundamental que aqueles que se propõem a participar dessa empreitada tenham a consciência de que foi Deus que nos chamou. E missões é uma questão de obediência. Sim, eu faço o que eu amo. Disse Jesus, tudo é possível ao que crer. Eu creio que somos movidos por um Deus todo-poderoso. Eu creio que nós não somos movidos por circunstâncias,
mas por Jesus, o Senhor Todo-Poderoso. Eu creio que nada e ninguém pode nos separar, porque quem nos uniu foi o Senhor. Eu creio que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu creio que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Eu creio que Jesus Cristo venceu a morte. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que nós vamos morar com Ele nos céus. Por isso, eu respondo: eu amo o que eu faço. E você? Ama o que você faz? Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Que bom estar aqui falando aos irmãos, poder ministrar a palavra do nosso Deus. Que a gente possa crescer, desenvolver, aprender e honrar o Senhor nessa terra. Gostaria de orar, pedir a Deus que conduza a sua palavra para que possamos aproveitar o melhor possível deste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, pelas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser ministrada neste momento, que Teu Espírito possa nos dar clareza, Senhor, para entender e em seguida praticar aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Em nome do Teu Filho, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos estar fazendo a leitura do livro de Atos, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. E o texto diz o seguinte: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias, após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Irmãos, no tempo que nós nos encontramos de pandemia, é um momento que vem à tona algumas expectativas e alguns paradigmas contemporâneos. Então, quando se fala de fim dos tempos, geralmente duas coisas recebem foco, que é a perseguição da igreja, que é uma realidade, e além da perseguição da igreja, nós temos catástrofes, coisas como terremoto, guerra, fome, peste e coisas do tipo. Então, duas coisas recebem o foco quando se trata de fim dos tempos: perseguição da igreja e catástrofe, sejam elas naturais ou provocadas pelos próprios seres humanos. Só que
na verdade, tem uma terceira coisa que é muito importante e merece também a nossa atenção. E é uma das coisas mais sutis, que é a apostasia, que é o abandono da fé, e a confusão dentro daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Então, esse terceiro ponto é o ponto que recebe pouca atenção, mas é um dos mais sutis e mais essenciais, que merece um certo enfoque. Por que isso é importante? Hoje, nós temos diversas filosofias, diversas formas de se compreender a vida, e isso, querendo ou não, chega na igreja. Então, por exemplo, se a gente olha para o cristianismo como um todo, nós temos basicamente dois segmentos, que é a igreja apostólica e a igreja protestante, os denominados evangélicos. Só que dentro do que a gente chama de evangelho, existem vários segmentos. Nós temos as igrejas históricas, ou os tradicionais, como os batistas, os presbiterianos, luteranos, metodistas. Temos os pentecostais e também temos um segmento também muito influente, que são os neopentecostais. Então, diante dessa realidade, a gente pode fazer a seguinte pergunta: quem é que está certo? Todo mundo está certo ou um grupo tem a razão e os outros não? Claro que não é uma coisa tão simples de se responder, não se responde de forma tão simples, mas a forma como a gente aborda esse problema, existe uma forma de abordar esse problema que resolve todo tipo de dificuldade. É revisitando, revisando, retomando os princípios que o nosso mestre nos deixou. Então, se eu vou para o que é essencial, para o que é a base, eu posso deixar as coisas secundárias de lado. E aí eu consigo ser piedoso, servir a Jesus, testemunhar, mesmo tendo diferenças com outros grupos, sendo que essas diferenças são coisas de natureza secundária. Então, primeira coisa, a forma de resolver esse conflito é voltando para os princípios. E esse texto aqui a gente consegue tirar um bom ensinamento em relação a esse tipo de perspectivas. A primeira coisa que a gente pode pensar para driblar aquele terceiro problema quando se fala de fim dos tempos, que é a apostasia e a confusão, é separar o que é importante do que não é, o que é essencial do que não é essencial. No texto que a gente lê aqui, no versículo 6, esse texto aqui, Jesus após a ressurreição de Jesus, e ele passa um período de 40 dias com seus discípulos. E durante esses 40 dias, Jesus faz muitas coisas com seus discípulos. Ele faz refeições com os discípulos, ele trata de questões, de princípios, ele fala do reino, ele ensina e depois ele ascende aos céus. E o que a gente vai focar aqui a primeira coisa é separar as coisas. Toda sociedade tem seus paradigmas. Isso é normal. Ou seja, toda sociedade tem a sua forma própria de pensar. Sendo cristão, a nossa forma própria de pensar tem que ser submissa àquilo que Deus coloca na sua palavra. Então, sabendo que eu tenho uma certa tendência a chegar a conclusões, se eu considero isso quando eu leio as escrituras, quando eu converso com as pessoas, eu vou estar menos propenso a cometer erros. O que é que eu quero dizer? Qual era o paradigma dos judeus no tempo que Jesus veio a esse mundo? Era um paradigma puramente político, no sentido da vinda desse Messias, desse Salvador. Eles esperavam que um descendente de Davi surgisse e de forma grandiosa libertasse o povo judeu do domínio, que na época era o domínio romano, e restabelecesse a monarquia de forma tão grandiosa como foi no tempo de Davi e de Salomão. Inclusive, os próprios discípulos de Jesus, em ocasiões antes da morte de Jesus e após a morte de Jesus, eles perguntaram se era o momento e se Jesus ia restabelecer o reino. E quando eles falam isso, não é o reino como Jesus apresenta, é um reino físico,
nesse mundo nosso aqui, um reino político, a restauração da monarquia. Era um paradigma deles. Então eles tiveram muita dificuldade em aceitar Jesus, porque Jesus não veio como esse tipo de libertador. E no versículo 6, os discípulos perguntam, o texto diz assim: então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento que restaurará o reino a Israel? E Jesus diz o seguinte: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber. Então, a primeira coisa que Jesus deixa claro aqui é que esse paradigma dos seus discípulos, que era comum dos judeus da época, era uma coisa que eles não precisavam dar atenção. No texto seguinte, a gente vai ver o que Jesus pede para que eles prestem mais atenção, que eles coloquem o seu foco. E, nos nossos tempos, não é diferente. Obviamente que a sociedade contemporânea, ela é sempre mais arrogante e prepotente, se achando que, pelo fato de ter tido mais tempo, mais conhecimento acumulado, então a gente sempre se acha muito mais capaz do que as pessoas que vieram antes de nós. E no tempo dos judeus aqui também acontece isso, porque a gente já estudou os erros que eles cometeram e aí por diante. Só que não é assim que funciona. Na verdade, nós também carecemos de muito conhecimento que ainda não nos foi apresentado. Então, nos nossos dias existem paradigmas que prejudicam o testemunho da fé cristã, a proclamação do evangelho e uma vida que realmente demonstre que as pessoas que professam Jesus de fato concordam com aquilo que o nosso mestre ensinou. Então, por exemplo, um paradigma muito comum dos nossos dias é que a salvação de Cristo é uma salvação que ela tem que ser de forma integral e generalizada. Então, Jesus, ele morreu na cruz, ele não morreu na cruz para te livrar da condenação, da morte eterna do que é proporcionada pelo seu pecado. Jesus morreu para você ser perdoado também, mas também Jesus morreu para que você pudesse aproveitar essa vida aqui da melhor maneira possível. Obviamente que isso não é 100% uma realidade, porque senão Jesus teria faltado com os nossos irmãos que morreram na flor da idade, com nossos irmãos que morreram sem aproveitar, assim, ter uma família, uma vida próspera, saúde e aí por diante, o 100% de uma vida terrena. Então é um paradigma que traz complicações e problemas. Outro paradigma também. Hoje nós esperamos um momento em que o ser humano ele se desenvolva tanto, em que não hajam mais guerras, conflitos, em que a sociedade se torne disciplinada, as pessoas se respeitem umas às outras, que o sonho de todo brasileiro é ter políticos respeitosos, honrosos, que honram a Constituição, íntegros, que não entram na política só para levar vantagem, mas para servir o povo brasileiro. É um sonho, uma coisa fantástica. Mas será que Jesus espera que nós esperemos isso? É verdade que o Evangelho, ele transforma, e ele modifica as pessoas, ele traz vida. Mas será que a gente precisa se preocupar que o nosso Evangelho ele se misture com filosofias e perspectivas mundanas, ao ponto de trazer benefícios que nós apenas concentramos aqui e nesse mundo? Também não. A Bíblia vai muito além. Nós somos cidadãos de duas esferas, aqui do mundo espiritual, do mundo natural, e a gente precisa servir a Deus, sendo pessoas que realmente transformem, diferente, que sigam um rumo diferente. Mas somos também cidadãos de um mundo mais transcendente, e é aí que tem que estar o nosso foco. A gente não pode focar apenas no aqui e no agora. É verdade, pessoas sérias vão formar uma sociedade séria. O problema é quando isso se torna o nosso foco. E a Bíblia não ensina desse jeito. Então, toda sociedade tem seu paradigma. Os judeus tinham essa ideia muito política central da libertação e da restauração da monarquia. E Jesus fala, não foque nisso. Então, o primeiro passo para a gente nesse mundo confuso, não se perder, é separar o que é importante e o que
do que não é importante, entender nossos paradigmas para que possamos dar um passo mais além daquilo que a gente poderia dar, focando nessas coisas menores. Então, eu posso desenvolver uma relação sadia, eu posso servir a Deus em um mundo caótico, conflituoso, sem ver o evangelho à luz da minha sociedade, quando deve ser o contrário. A minha sociedade que tem que ser, a sociedade que eu vivo, que tem que ser vista à luz do evangelho. E aí sim a gente vai dar um passo mais seguro. A gente vai saber que estamos em um terreno firme. Então, a primeira coisa para driblar tanto a apostasia quanto a confusão que existe no mundo e, querendo ou não, chega na igreja, é separar o que é importante do que não é. Segunda coisa, e aqui na segunda coisa a gente vai focar no que Jesus fez antes e após a sua morte e ressurreição. Jesus, ele, no início do seu ministério, uma das coisas que Jesus começa a tratar é a forma como os seus discípulos interagem entre si e como esses discípulos interagem com a comunidade externa. E aqui a gente pode chamar, de forma bem resumida, de ética do reino. E Jesus traz ensinamentos notáveis. Quando se trata de assassinato, de homicídio, Jesus coloca um patamar elevado. Jesus diz assim, olha, aquele que odeia o próximo, essa ação, ela pode ser tratada como homicídio. Então, não espera só alguém chegar lá e tirar a vida. Na verdade, o que precede esse ato do homicídio, na verdade, começa na mente e no coração da pessoa. Então, Jesus ensina já a se trabalhar isso antes. Jesus ensina a dar esmolas. Ou seja, a pessoa que ela ajuda o outro, que contribui, ela não precisa trazer glórias, honrarias, aplausos para a própria cabeça. Jesus fala, olha só, estou parafraseando, você dá a esmola, não precisa fazer alarmes, nem tocar trombetas, e o seu pai vai te recompensar. Jesus ensina a respeito do casamento. Jesus coloca o casamento como uma instituição divina e que o compromisso deve ser levado muito a sério. Então, Jesus fala, o casamento, estou parafraseando também, não pode ser finalizado de qualquer jeito. Existe uma forma onde esse rompimento é justo. Relações sexuais ilícitas, ou seja, adultério. E aí Jesus leva muito a sério. Jesus fala também a questão de compromisso, juramento. Jesus fala, você não precisa jurar. O seu sim deve ser um sim e o seu não deve ser um não. Então, nosso Senhor trabalhou muito, de uma forma exaustiva, a interação dos discípulos uns com os outros e dos discípulos com o mundo externo. Então, por exemplo, o paradigma de toda a sociedade é que aquele que domina é o que exerce poder, é o melhor, é o bonachão. Jesus coloca isso de uma perspectiva completamente contrária e diferente e confusa. Jesus fala que no reino de Deus, aquele que serve é o maior. Então, quebra aquela estrutura, aquele paradigma, aquela forma de se pensar da sociedade em questão. E, então, a gente precisa dar atenção para a ética do reino. E antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele tem o seu ministério, ele trabalha muitas coisas, mas o interessante é que depois que Jesus ressuscita, ele ainda dá atenção a trazer princípios para os seus discípulos, e ele fala a respeito do reino, e ele ensina as escrituras. A gente vai ver lá em Lucas, a partir do versículo, no capítulo 24, a partir do versículo 21, que é o texto onde Jesus se encontra ali com aqueles discípulos que estão no caminho da vila lá de Emaús. E aí, durante a conversa, depois de um tempo, eles chegam lá e se sentam. E aí, o que é que Jesus faz? Jesus ensina o que as escrituras, que é o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, falava a respeito dele para aqueles discípulos. Então, depois da ressurreição,
Jesus ainda dá valores a princípios fundamentais. Jesus ensina a respeito do reino. Jesus dá valor às escrituras que eles tinham. Então, a segunda coisa que a gente precisa prestar atenção para tomar cuidado com a apostasia e para não se perder nessa confusão de ideias e de filosofias, às vezes conflituantes, a gente tem que olhar para os princípios, para aquilo que Jesus ensina de mais fundamental. Porque se a gente parte do fundamental e chegar nas coisas mais complexas. Agora, se quer chegar no que é mais complexo sem preservar o que é base, a gente vai cometer alguns erros. E o texto diz o seguinte, no versículo, em Atos, no capítulo 1, o versículo 3 fala, no finalzinho, né, que Jesus falou do reino, Jesus deu provas de que estava vivo. Então, depois que Jesus ressuscita, ele faz muitas coisas. Ele faz refeições, ele conforta, ele dá a prova de que realmente ele ressuscitou. E ele, de novo, fala do reino e ensina, trabalha as escrituras com os seus discípulos. E a terceira coisa que a gente precisa prestar atenção no mundo que nós vivemos e ter certeza de que estamos seguindo o caminho correto é não deixar de considerar, porque é um elemento fundamental, o poder do Espírito Santo. E aqui a gente consegue fechar o nosso pacote de recursos que nós temos para viver num mundo confuso, um mundo caótico, sabendo que estamos caminhando no sentido correto. E como eu falei, quando se trata de fim dos tempos, existem duas preocupações principais, que é a perseguição e catástrofes. Só que existe a terceira, que é a apostasia e a confusão. Só lembrando a respeito dessa questão de apostasia e confusão, a gente vê lá em 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo ele dá uma instrução interessante para Timóteo. E a gente pode tirar muito proveito aqui do que o apóstolo Paulo diz. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1, diz assim, eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos, os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. E o apóstolo Paulo deixa claro, vai chegar um tempo que aquilo que é sã, o bom ensino, ele vai ser recusado. E aí, quando o bom ensino é recusado, a gente tem a confusão e em seguida nós temos a apostasia. Vou dar aqui um exemplo, irmãos. Antigamente, quando eu percebia, né, algumas pessoas que buscando a Cristo, eles chegam em alguma comunidade, aquelas comunidades exploradoras, onde a fé ela é vendida e a pessoa tem que dar dinheiro, dar casa, dar alguma coisa, e no final das contas Deus vai dar algo em troca. Antigamente eu ficava sentido, solidarizava com aquelas pessoas porque elas estavam sendo enganadas. Mas depois de um tempo eu parei para perceber, algumas pessoas de fato são enganadas, mas outras elas aceitam aquele ensino e elas gostam daquele ensino. E a última vez que eu tive esse tipo de sentimento foi uma vez onde eu vi um vídeo onde uma pseudo-apóstola, ela fazia umas orações lá, e aí o povo colocava o dinheiro e tocava nos pés dela. As pessoas, elas criam aqueles ídolos. Se essas pessoas que enganam, que deturpam a palavra, que tiram proveito da boa fé do outro, se essas pessoas não fossem ouvidas, elas não teriam seus impérios.
Então, e aqui chega no ponto do que o apóstolo Paulo fala, eles criam esses pregadores que dizem aquilo que eles querem ouvir. Quem não quer ouvir que nunca vai ter doença, que Deus cura todas as vezes, que Deus está ali de prontidão, prestando continência quando você faz uma oração? Assim, claro que isso é bom, entre aspas, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia vai de outro, Deus ama, Deus cuida, Deus trata, mas Deus é Deus. Deus é o Deus próximo, é o Deus imanente, sim. Deus também é o Deus transcendente. Então, Deus é o nosso Pai, mas é o nosso Pai que está nos céus. E essas deturpações, geralmente não, sempre traz confusão e, no final das contas, apostasia. Porque tem gente que percebe que, na verdade, aquilo ali é uma fraude. E aí generaliza, acha que o evangelho é uma fraude. Não, aquela coisa ali que é pregada, que não é evangelho, que é uma fraude. E por que essas coisas prosperam? Na verdade, essas coisas prosperam porque falta o poder do Espírito, que é o que a gente precisa agora para fechar esse pacote anti-apostasia e anti-confusão. Então, o Espírito, ele é concedido para aqueles que assumam a defesa terrena da causa de Cristo. Isto é, que a vida do Pai é revelada no Filho para a salvação. Aqui é o que a gente tem de mais elementar, testificando Cristo. Esses discípulos aqui, eles tiveram o privilégio de ver o seu mestre em vida. Depois que o seu mestre foi assassinado, eles viram o mestre vivo e ressurreto. Então eles testificaram isso também. Nós não estávamos lá para ver. Só que depois de ressuscitado, Jesus dá um princípio que é muito excelente. Quando Tomé se recusa a acreditar que Jesus ressuscitou, a não ser que ele toque lá nas feridas, e Jesus dá um ensinamento fantástico. Jesus fala assim, agora que você vê, você crê. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. E hoje nós seguimos com base nesse princípio também que Jesus ensinou a eles. Então, irmãos, o poder do Espírito, ele vai nos dar sabedoria, tornar a verdade de Deus conhecida. Quando Jesus ele está ali com os discípulos de Emaús, a caminho de Emaús, o texto fala que foi revelado para eles entender as Escrituras. E é isso que o Espírito Santo faz. O poder do Espírito Santo faz isso. Renova o coração da humanidade para obedecer. O Espírito, ele transforma o nosso coração. Então não tem como a gente testemunhar a respeito de Cristo sem ser transformado pelo Espírito. O poder do Espírito também tem efeitos éticos, nos orienta em tempos de dificuldade, revela a sua palavra, a sabedoria de Deus e o mais interessante de todos, isso aqui é muito, muito bom. A gente vê a dificuldade que Paulo tinha ali pastoreando a igreja em Corinto. E uma coisa que é um poder do Espírito Santo é a capacidade de nós vivermos em comunidade. Se o Espírito Santo não age ali em uma igreja, naturalmente a estrutura que a gente tem é um monte de pecador, coloca todo mundo junto. Então, o pecado de um vai espinhar o outro, é fato. Então, se o Espírito Santo ele não dá poder para essa capacidade de viver em comunidade, a gente vai ver comunidades divididas, arrasadas, vai ter as pessoas que são classificadas como superiores, as outras que são classificadas como inferiores, vai haver pecados que são aceitáveis porque depende de quem pratica, a gente vai ter conflitos, briga, raiva, ira, ódio, e é bem verdade que todas essas coisas elas são trabalhadas nos nossos corações para que podemos de fato amar uns aos outros e mostrar ao mundo que nós nos amamos e também que temos a capacidade de amar as pessoas ainda que não fazem parte da nossa fé, que não fazem parte da nossa comunidade. Então, irmãos, no mundo de hoje, só uma ilustração aqui básica para finalizar. A gente tem, dentro da fé cristã, a gente tem basicamente 4 segmentos. E aí a gente pode dizer o seguinte: as igrejas históricas olham
para os pentecostais e os neopentecostais. A gente pode dizer assim, dê mais atenção à Bíblia, leia as Escrituras, pratique as Escrituras. Os pentecostais vão dizer o seguinte: a gente precisa de sinais, tem que falar em línguas, operar milagres. E os neopentecostais dizem, olha, não precisa nem de palavra, e o milagre é bom, se embolsar, que encher o meu bolso, se me der saúde, se me der uma vida boa, e aí por diante. Tem que ter mistério, varão. Os neopentés vão falar desse jeito. E a Igreja Católica vai dizer o seguinte, olha, todo mundo aí é seita. Mas será que a gente pode se condenar de forma absoluta? Obviamente que todos os segmentos cometem erros, e uns cometem mais do que outros, e alguns acertos. Mas se a gente olhar para aquilo que é fundamental, para aquilo que é essencial, e se trabalhar na melhoria, no crescimento e no desenvolvimento, vamos conseguir, de fato, defender a causa de Cristo aqui na Terra. Então, a gente vai revelar a salvação do nosso Deus por meio do seu Filho. Então, nos dias de hoje, de confusão, e não falei ainda do segmento novo, agora que está em todos os 4 que eu falei, que é aquela ideia do cultismo, onde você tem um poder interior que vai conduzir você a vencer na vida, superar desafios e ser bem-sucedido. É claro que quando se faz o que é certo, naturalmente as coisas acontecem de maneira certa. Mas trabalhar isso como um princípio, colocar as pessoas na frente daquilo que é a Bíblia, na frente daquilo que é o reino, não é uma coisa errada. E se a gente se ater aos princípios, vamos ser testemunhas de Cristo. Não importa se você é tradicional ou pentecostal. Se você parte para os fundamentos, para aquilo que é elementar que Jesus ensinou, a gente vai chegar naquilo que agrada ao nosso Deus. Então, tome cuidado. Veja o que é elementar. Será que é importante a gente militar? Colocar, por exemplo, uma visão política na frente do Evangelho? Será que é bacana isso? Ou talvez seja bacana, mas será que é correto? Não. Ou qualquer outra filosofia de vida, onde classifica a Bíblia como um livro ultrapassado, como, assim, é a palavra de Deus, mas em algumas partes, porque tem um segmento ali que diz uma coisa diferente, tem a ciência. Será que vale a pena colocar essas coisas na frente dos princípios que o nosso Senhor estabeleceu? Eu acredito que não vale a pena. Então, tenha isso em mente. Quando se fala de fim dos tempos, além das catástrofes, perseguição, lembre da apostasia e da confusão. E aqui, driblando a apostasia e a confusão, é possível driblar. A Bíblia e o nosso Deus nos dá recursos para isso. A gente pode focar nos princípios. Catástrofes e perseguição é uma coisa que não está no nosso controle. Isso aí faz parte daquilo que o nosso Deus já determinou. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor cuide da sua casa e que em breve nós estaremos cultuando juntos. E não deixe que as confusões do mundo contemporâneo traga desconforto, desvie o foco e deixe você triste, sem capacidade de continuar seguindo o seu Deus. Amém. Irmãos, um informe final aqui, e responder aqui uma pergunta que os irmãos já anseiam há um bom tempo, que é quando retornaremos os cultos públicos. O retorno está previsto para o dia 16 de agosto, e lembrando que hoje, quer dizer, no dia do vídeo é dia 2, a gente vai ter esses 15 dias de preparo e de adequação para seguimento dos protocolos. Os irmãos vão estar sendo informados pelos seus líderes, à medida que a coisa vai andando, mas assim, é importante dizer o seguinte, que será necessário a confirmação de presença, por conta da limitação no recinto, que é um dos pontos que a igreja deve seguir. Então, os irmãos, retornaremos o culto no dia 16 de agosto. À medida que o tempo se passa, os irmãos serão informados pelos seus líderes e
Além disso, é importante que os irmãos já saibam que a gente vai precisar de confirmação de presença por conta da limitação de pessoas. Certo? Pronto. Oi, gente. Nós estamos aqui para trazer uma informação para todos vocês, então prestem bastante atenção nos próximos avisos. Deus abençoe. Dos dias 28 a 30 de agosto, vai acontecer na nossa igreja a 4ª conferência da nossa juventude. O nosso tema esse ano será Faça Tudo Novo. Vamos pensar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Contamos com as orações dos irmãos e com o apoio de vocês para nos encorajarmos ainda mais do que nos anos anteriores. Nos grupos de WhatsApp estaremos informando como os irmãos poderão ajudar contribuindo. Fiquem ligados. Como vocês acabaram aí de assistir, a nossa conferência é agora no final desse mês e ele vai ser também transmitido pelo YouTube. Ele vai ser presencial, mas também vamos transmitir no YouTube. Muito isso por causa da restrição de pessoas. A gente não pode comportar muitas pessoas ainda dentro do templo, então a gente vai ter algumas poucas pessoas conosco no dia, mas você que não vai poder estar presente, você que não vai poder comparecer, você vai ter a oportunidade de assistir pelo YouTube. Então se inscreva no canal da igreja, compartilhe o canal da igreja com seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, pedem para eles também se inscreverem e nos sigam também lá no Instagram, Juventude IBR Saron. Deus abençoe e logo estaremos juntos.